e do Senhor. Queridos e amados irmãos, nesse instante eu vos convido para estar lendo um texto da palavra de Deus que se encontra em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7 e no versículo 51, que diz assim: homens de dura cerviz, incircunciso de coração e ouvido, vós sempre resistei o Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Queridos irmãos, a palavra aqui, ela veio da parte de Deus, inspirada pelo próprio Espírito Santo, né? E esta palavra aqui é uma palavra que foi introduzida por causa da resistência. Nós sabemos que os judeus, eles aguardavam o Messias, mas eles aguardavam o Messias com uma armadura de guerra, né? Porque todos tratavam-se da genética de Davi. Eu vou falar aqui algo profundo e já vou introduzir este assunto. Davi, quando ele assumiu o reino de Israel, ele conseguiu juntar Israel com Judá. Judá e Israel viveu por 40 anos no Reino Unido, agradecido por Deus pelas maravilhas que Deus fez. E agradecido também pelo rei que Deus tinha preparado para o reino de Israel. A Bíblia diz que Davi ele fez tantas guerras que a espada colava na mão deles. Davi o tempo todo ele foi intrépido, ele errava, mas depois ele consertava e continuava a caminhada. E ele lutou o tempo todo para manter a presença de Deus dentro de Israel. E os jebuseus tinham invadido a cidade de Jerusalém, na qual já tinha sido prometida para o povo de Deus, né? E o povo de Deus, eles não tinham ainda tomado a cidade por herança. E Davi resolveu invadir a cidade de Jerusalém. E eles entraram na cidade de Jerusalém pelo Arquetuto, que era uma tubulação de água. Entrou ele e os 600 guerreiros dele para enfrentar os jebuseus. E eles pegaram os jebuseus de jeito. Eles mataram os jebuseus e tiraram totalmente de ação. Ali eles limparam os jebuseus de vez. Eles não perdoaram nenhum dos jebuseus. Nem paralítico, ninguém, nada. Não sobrou nada de jebuseus para poder contar a história, né? E Davi colocou a cidade do grande rei como a cidade de Jerusalém, onde o grande rei reina. Mas esse grande rei não era Davi, esse grande rei era o Senhor Deus de Israel, né? Era o Senhor que era o grande rei. E o povo então via a valentia de Davi e chegava a ficar admirado. Tem pessoas que quando Davi morreu, que ficou tão triste, que custou aceitar o reinado de Salomão, né? E o povo ficou com aquele negócio, né? Que o rei tinha que ser um rei forte, um rei que lutava pela sua nação, um rei que destronava os outros reinos, que matava, que tirava os reis do caminho deles. E quando viu falar que Jesus seria o rei dos judeus, que viria libertar Israel do opróbrio, eles começaram a imaginar que ele ia chegar num cavalão branco, que ele ia chegar matando os inimigos deles.
Porque Israel, meus irmãos, ele esteve 3 vezes no cativeiro, 4. O primeiro cativeiro que eles teve foi no cativeiro da Babilônia. Lá eles ficaram por 430 anos. E quando eles saíram do cativeiro da Babilônia, eles tiveram outro cativeiro chamado cativeiro babilônico. Ou seja, quando eles saíram do cativeiro do Egito, eles ficaram mais 70 anos no cativeiro da Babilônia. Quando eles saíram do cativeiro da Babilônia, eles ficaram mais 200 anos no cativeiro da Pérsia. E quando eles saíram no cativeiro da Pérsia, eles ficaram mais, até hoje eu creio, no cativeiro dos romanos. E eles queriam um rei que livrasse eles do cativeiro, que fosse forte, que lutasse. Né? E quando eles viram que Jesus veio pregar a paz, eles falaram, não, esse não é o nosso rei. Então, eles começaram a perseguir os seguidores de Jesus por causa disso. Falaram, não, esse rei aí, ele não é rei. Não é o que nós estamos esperando. Né? E o Estevão, ele toma a palavra e começa a falar com eles. Aqui o Estevão estava falando diretamente para os que não acreditavam que Jesus Cristo era Rei dos Reis e Senhor do Senhor. Ele estava falando diretamente com 72 componentes do Sinédrio. E ele estava falando com o Sinédrio e ele falou aqui todo o capítulo 6 e o 7. No 7 ele chega a falar no 51, homens de dura cerviz, incircunciso. O que é incircunciso, meus irmãos? Incircunciso era uma pessoa que não era circuncidada. Talvez ele estaria falando para pessoas circuncidadas, mas não eram pessoas que faziam parte do reino do grande rei, porque não acreditavam no Rei dos Reis. Né? E ele fala com toda a intrepidez, ele fala, vocês são de dura cerviz. Vocês são circunciosos de coração. Vocês circuncidaram pela lei, mas o coração de vocês não sofreram, não passaram para a circuncisão. Né? E ele continua dizendo, meus irmãos, ao coração sempre vocês resistem ao Espírito Santo. E agora eu entro com a mensagem. Este pecado quer resistir, que é contra o Espírito Santo, ele pode ser compreendido pelo modo que Estevão terminou o sermão. O homem de dura cerviz, de coração incircuncisoso, de coração e de ouvido, porque resistir ao Espírito Santo, resistir ao Espírito Santo é recusar a reforma da consciência, da sua vontade divina, que é transmitida por ele. Então, na epístola de Efésios, o escritor Paulo, ele chega a dizer, não vos entristeçais o Espírito de Deus, na qual vocês foram selados por ele para o grande dia da redenção. Livra-se de toda a amargura e ira, gritaria, calúnia, bem como toda maldade. Livra como todo o coração limpo. Né? Entristecer o Espírito Santo quando estimulamos as obras da carne por meio da conversão, né? Uma conversão que não é uma conversão para melhor, mas é para pior, para as coisas malignas e corruptas, de linguagens impuras e pecaminosas, né? As demais que entristecem o Espírito Santo. E quando esquecemos que ele nos convence do pecado, que ele nos convence da justiça
e que ele nos convence do juízo. E assim, quando nós não aceitamos a correção do Espírito Santo, insistimos em praticar coisas que entristecem o Espírito Santo. Ele se entristece, meus irmãos. Afinal, esse Espírito Santo no qual eu estou vos apresentando, ele é uma pessoa. O Espírito Santo, ele não aceita mentira. A mentira, aos olhos do Espírito Santo, está categoricamente, explicadamente na passagem que Pedro, ele exorta pelo Espírito Santo e denuncia as obras maléficas de Ananias e de Safira. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, e no versículo 3, Pedro disse: então, Ananias, por que encheu Satanás o seu coração para mentir ao Espírito Santo, retivesse parte da sua herdade? Meus irmãos, o sentido da palavra mentir em Atos dos Apóstolos aqui, no capítulo 5 e no versículo 3, corresponde à contrafalsidade. É como se fosse uma verdade. Quem mente ao Espírito Santo menospreza a sua deidade. Ele é Deus, meus irmãos. Ele é Senhor. Extinguir o Espírito Santo, né, é algo muito entristecedor para ele. O apóstolo Paulo, ele escreveu aos Tessalonicenses, no capítulo 1 e no versículo 1 Tessalonicenses 5 e no versículo 19, Paulo, ele chega a dizer: exortou-os, não extinguais o Espírito Santo. Extinguais. Não extinguais o Espírito Santo. Assim, meus irmãos, certos pastores, certos escritores, certos doutores da lei têm resistido e têm até extinguido o Espírito Santo. O fervor espiritual, por meio da teologia, muitas das vezes tem sido apagado. Pois quando nós temos conhecimento sem fervor do Espírito Santo em nós, não é uma inspiração, é um formalismo. Nós formamos uma junção de ideias. Mas quando nós temos um diálogo que é inspirado pelo Espírito Santo, ele gera conversão caso houver oposição. Caso houver alguma rejeição, aí esse ato é anotado para a pessoa ser cobrada no dia do seu juízo. O fervor sem conhecimento, ele pode gerar fanatismo. Não tem como nós fazer um sermão muito bem elaborado se a presença do Espírito de Deus não estiver. Desta feita, muito nos últimos anos tem escrito acerca deste equilíbrio que deve haver na igreja entre as oposições da palavra de Deus e a unção do Espírito Santo. Ela enobrece o orador. Se por um lado nós não podemos concordar com as meninices e com os fanatismos, por outro lado não havemos de nos conformar com um cristianismo ritualista e alarido que anula a ação do Espírito Santo. Como crentes fundamentados
na palavra e no equilíbrio, nós devemos sempre buscar a ação do Espírito Santo baseado na palavra, pois ele é a voz do Espírito Santo. A palavra é a voz de Deus. A palavra é a voz da conversão. Porque assumo os meus atos errados, porque sou exortado pela palavra. Quando se perde a ausência do cristianismo, apaga-se o amor, que por consequentemente gera uma vida cristã apática. Uma vida no espírito, para que não venhamos extinguir a ação do Espírito Santo, nós devemos permanecer como o apóstolo Paulo preservava na doutrina dos apóstolos e na comunhão do compartir do pão e também nas orações, que nos fala em Atos capítulo 2 e no versículo 44. Agora tem um pecado, meus irmãos, que não pode ser perdoado, é o pecado contra o Espírito Santo, que é considerado blasfêmia contra o Espírito Santo. Em Mateus capítulo 12, no versículo 31 e 32, o Senhor Jesus chegou a dizer: portanto eu vos digo que toda forma de pecado e blasfêmia ser-se-á perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens, e se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoada, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século e nem no vindouro. A orientação apresentada por Jesus neste relato, ela difere blasfêmia contra o Espírito Santo de todos os outros tipos de pecado dentro da narrativa bíblica. Desta feita, preciso analisar, à luz da exegese do Novo Testamento, a relação da expressão usada neste período, que é a tradução inglesa, que é a Bíblia que eu carrego, é a King James. Ela traduz a expressão passar a hermenêutica por toda a forma de pecado. É evidente, no entanto, que o sentido dessa expressão e de toda outra espécie de pecado, portanto a blasfêmia contra o Espírito Santo, não está inclusa nesta expressão. Os irmãos podem denotar que muitos pecados foram perdoados, mas Jesus está relatando que a blasfêmia do Espírito Santo não haverá perdão nem nesse século e nem no vindouro. A tradução João Ferreira de Almeida, a edição revista e atualizada do Brasil, e a Sociedade Bíblica do Brasil, que é a revista corrigida, ela vê literalmente aqui essa expressão do grego, e ela traz todo tipo de pecado que se obscurece no sentido mais amplo. Todavia, existem várias possibilidades sobre o que realmente é blasfêmia contra o Espírito Santo. Acerca desse tema, é tão difícil começar a surgir várias opiniões, como, por exemplo, ocorre entre alguns pentecostais extremados que afirmam que a blasfêmia contra o Espírito Santo é descrer, duvidar de alguém que fala em línguas, rir ou escarnecer, não crer na ação do Espírito Santo,
que são pregadas durante o culto. Duvidar de qualquer coisa que seja sobrenatural, porque como homem de Deus eu tenho que passar isso para vocês. Eu estou aqui no comando da voz de trazer um ensinamento bíblico, e eu não posso deixar de estar falando com os mais velhos, que são os idosos, né, que às vezes chegou na fé agora, mas tem pessoas que já conhecem a fundo a palavra de Deus. As pessoas mais jovens, né, que são os adolescentes, que são os jovens, que são as pessoas mais velhas também. Todos que estão inseridos nessa live. Eu gostaria de confessar para os irmãos que a blasfêmia contra o Espírito Santo não haverá perdão. Porque às vezes pode ter alguém achando que esse culto aqui é um aplicativo, simples culto online, que aqui não tem homem de Deus, que aqui não tem mulher de Deus, que aqui não tem atuação do Espírito Santo. E você queira sair por aí, defamando os profetas, defamando as revelações, defamando as pessoas que pregam aqui, ainda que ela nem saiba falar. Eu quero te dizer que você está correndo o risco de ser extirpado do céu. E por outro lado, os sensacionalistas, eles não crêem nos dons do Espírito Santo, né? Talvez pode até ter alguns aqui. Tem pessoas que não creem em revelação. Tem pessoas que não creem em salvação. Tem pessoas que não creem em nada, né? Ela está na igreja ali, mas ela está ali só como um espia. Ela não crê. Ela só leva comentário para gerar debate. Eu conheço muitas pessoas que fazem parte de ensinamento bíblico e depois ela abre lá uma live lá e começa a comentar tudo o que aconteceu no culto, mas é de uma forma oposta. Tipo, desacreditando do que aconteceu, né? E Jesus está deixando aqui claro que é um pecado que não poderá ser perdoado, né? E tem outros tradicionais que chegam até a afirmar que é exagero. O irmão, você viu? Ele rodando lá, e ele tremendo todo, e ele falando em língua, e não parava de falar em língua, né? Não crê. Os neopentecostalistas, eles não deixam de ser uma espécie de blasfêmio. Eles blasfêmiam contra o Espírito Santo, e por bem falar, por saber falar uma fala bem falada, muitas pessoas estão fechando com eles, né? Às vezes a pessoa abre aí, um áudio no YouTube, tem alguém falando contra os dons de Deus, falando contra o batismo com o Espírito Santo, falando contra a cura divina, né? As pessoas que são batizadas. Eu já vi gente colocando vídeo, igualando o centro de macumba com a igreja do Senhor Jesus, porque às vezes os irmãos estavam rodando no poder, e lá na macumba alguém também estava rodando no poder, né? Esses aí já pode ter certeza que a blasfêmia foi proferida e eles conseguiram atingir o coração de outras pessoas para também estar blasfemando, né? Eu espero que ninguém de nós aqui tenha esse tipo de comportamento, como sensacionalista, como os tradicionalistas, como os extremos, né, que mostram muito exagero, até mesmo fanatismo, né, da oposição desta opinião. Acha ausente de coerência, né? Tem alguns teólogos, tem poucos que detêm, né, examinar o contexto da passagem bíblica, né? E eles fazem alusiva à blasfêmia contra o Espírito Santo. Acontece na maioria dos casos, dos assuntos, aparentemente, de divergência contra a Bíblia, né? Igual esses dias para trás eu estava comentando que a Bíblia é toda cheia de mistério, né? Nós vemos ali o peixe que engoliu Jonas, nós vemos ali
Lázaro que ressuscitou no quarto dia. Nós vemos ali Samaria com fome e Deus preparando através de 4 leprosos. Nós vemos ali a terra abrindo a boca e engolindo 150 homens rebeldes que fecharam com Abirão, Corão e Datã. Nós vemos ali maná descer do céu. Nós vemos anjos descendo no arraial dos assírios e matando 185 mil homens. Nós vemos ali anjos descendo, né, na frente da mula de Balaão, e a mula de Balaão falando com Balaão, né? As pessoas falam, a mula falar? Não existe isso não, né? Aí forma um grupinho e começa a meter o pau em quem está falando, em quem está pregando o que está escrito na Bíblia, tentando defamar, tentando colocar a pessoa numa posição ridícula, né? Então, eu tenho a obrigação de estar aqui falando. Os análises desta evolução, de alguns pontos de vista nas quais nós devemos estar atentos. Nós devemos prestar atenção na Bíblia, meus irmãos. Estudar a Bíblia. Tem pessoas que não ficam no aplicativo desse aqui, ó, que está sendo exposto o ensinamento da palavra de Deus. Aquelas pessoas que não, quem que vai estar lá? Fulano ora para revelar. Não, a revelação é bom, é de Deus, é dom de Deus, é verdadeira. Mas a maior revelação é você conhecer a palavra de Deus, para você não fazer coisa errada servindo a Deus. Imagina, nós vivemos a vida toda dentro da igreja e no último dia nós não conhecemos o lugar na qual nós achávamos que ia ir. Será algo muito doloroso. Quantas pessoas largou a vida lá fora, parou de fazer o que fazia, da hora da igreja está lá dentro da igreja, agora chega no dia você não vai, né? Então, nós temos que analisar alguns dons, alguns pontos de vista, né, na quais devemos estar atentos. E os textos são relevantes, porque esse texto aqui que nós lemos, sabe quem que é que Estevão estava exortando? Estevão estava exortando pessoas que conheciam de Gênesis, Apocalipse, e de Apocalipse até em Gênesis. Ou seja, eles conheciam a Torá de Gênesis até Malaquias, né? Porque eles baseavam suas fés no Velho Testamento. E o texto relevante, eles são encontrados nos 3 primeiros evangelhos, chamado Evangelho Sinótico, né? Que é Mateus capítulo 12, né? Que Jesus ele afirma a blasfêmia contra o Espírito Santo aqui no 12, no versículo 31 e 32, que eu li para os irmãos. No livro de Marcos, capítulo 3, acontece uma cura, e não é mencionado no livro de Lucas, que é a cura do capítulo 11, que é mencionado ali nessa cura, uma blasfêmia contra o Espírito Santo, que essa blasfêmia ela está lá em Lucas capítulo 12 e no versículo 10. Considerar o mal como bem, ou a luz que era trevas, em práticas comuns entre os fariseus, esse ato ele traz em si mesmo um alerta, um anunciado pelo profeta Isaías, no capítulo 5 e no versículo 12. Ou capítulo 5, versículo 20, se não me falha a memória. Agora, ele é reinterpretado por Jesus. Você pode ver que no Velho Testamento já tinha esse assunto. O Isaías capítulo 5, no versículo 20, ele falou sobre isso. Agora vem Jesus e repete, ele relembra. E ao longo da história, muitos estudiosos emitiram as suas opiniões sobre este tema. Segundo o Irineu, ele blasfêmia contra o Espírito Santo. Ele fala que a blasfêmia contra o Espírito Santo
seria uma rejeição do evangelho, né? A pessoa rejeitar o evangelho. Para um outro chamado Anastácio, a negação da divindade de Cristo, na qual teve a evidência ao homem pela concepção do Espírito Santo, já é uma blasfêmia. Para Orígenes, toda a quebra da lei após o batismo, finalmente é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Agostinho acredita que a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela é representada, ela era pela dureza do coração do homem, de estar rejeitando uma obra que é de Cristo. Então nós vamos à reflexão dessa acusação feita contra Jesus, né, no capítulo 12 de Mateus e no versículo 24, existe algo delitoso, que é um delito contra os céus, que é um delito contra Deus. O que acontece lá? Os fariseus viraram e falaram: esse não expulsa demônio, senão por Belzebu, que é o príncipe dos demônios. Eles falaram que Jesus estava expulsando demônio pelo príncipe das trevas. Essa denúncia, erroneamente, ela não passa de um simples curandeiro, eles falando. Ele não passa de um simples curandeiro, um exorcista, que são feitos pelo poder de milagres inspirados pelo diabo. Né? E hoje, quantas pessoas não fazem isso? Quantas pessoas não têm igualado o poder de Deus com o poder das trevas? Né? Tem pessoas que falam assim: lá no centro de macumba também cura. Que as pessoas também são curadas no centro de macumba. Né? Ser curada na igreja, isso não quer dizer que a Bíblia seja verdade, que lá tem a mesma salvação. Né? Tem pessoas que fazem isso. Né? Que iguala, fica tentando aparear as obras de uma forma errônea, né? E a acusação que se repete nos evangelhos, ela consta-se que o verdadeiro significado é a simetria do poder da obra do Messias. Né? Nós não vemos um texto de negação da realidade de milagres, mas sim nós vemos a acusação de que o mesmo diabólico, negando o poder de Deus e alegando que seria algo maligno, né? Um sinal que é o poder sobrenatural de Deus, eles colocando aquilo ali como um sinal maligno, né? E a reação de Jesus acontece por meio de uma série de parábolas rápidas que demonstrava uma análise de pensar que Satanás seria poderes na terra. Né? Jesus, ele destrói a si próprio na última parábola do capítulo 12 e no versículo 29, acerca de apoderar-se dos bens do valente, que pode ser uma alusão que também está em Isaías 49, no versículo 24 e 25, em que Deus descreve que a salvação futura, que o mesmo tipo de figura e língua que são descritos aqui em Mateus capítulo 12 e versículo 29, a existência de um pecado imperdoável, né, que é mexido com a mente dos cristãos, não só daquela era, mas de todo o mundo, em todos os séculos. Né, os cristianismos, todos os cristãos,
eles observam o contexto apresentado pelo Evangelho. Nós vemos que a mensagem de Deus ela é rejeitada, né, como algo satânico. No entanto, nós vemos que há uma preocupação de um fato de pessoas que eliminam o ato do perdão. Tem pessoas que falam que não haverá perdão para quem mata, para aquele estuprador que estuprou, para o assassino, né, para o ladrão, para o viciado. Né? Eu já ouvi muito isso das pessoas falar, que a pessoa erra e vive na iniquidade e depois quer se aliar com o reino de Deus. Tem pessoas que falam, o reino de Deus não é do jeito que essas pessoas pensam. Mas Jesus ele veio para os ladrões. Né? A prova disso é que ele salvou o ladrão lá na cruz do Calvário. Jesus ele veio também para os homicidas. Né? A prova é que ele salvou Moisés, que ele deu um cargo para Moisés. Então, esses comentários são algo que está tirando as pessoas do caminho de Deus. Né? As pessoas não estão mais acreditando em perdão, em dons do Espírito Santo. Não estão mais acreditando que a cura é de Deus, é divina. Né? No entanto, nós podemos ver a preocupação pelo fato que algo possa eliminar o perdão de Cristo. Isso, meus irmãos, ironicamente, é evidenciado que o homem que crê em Cristo, ele mesmo foi enviado por Deus, que Cristo foi enviado por Deus e aprovado por Deus, na qual a pessoa de Jesus ele não comete pecado qualquer contra Deus. Né? O Senhor Jesus ele não peca, ele não pecou tempo algum. Né? E a blasfêmia contra o Espírito Santo é rejeitar a graça preciosa para a salvação que Cristo estipula. Né? Porque tem um livro aí também, que é o Código da Vinci, né? Que eles atribuem Jesus em ato pecaminoso. Eles atribuem até Davi em ato de homossexualismo. Né? Então, meus irmãos, dessa forma, nós podemos compreender que apenas aquele que declara o apostolado, as boas novas de Cristo, que poderá receber o dom do Espírito Santo. Porque a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela não são dos verdadeiros e genuínos cristãos, conforme a recomendação do apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 4, no versículo 7, 4, versículo 17 até o 22, o apóstolo Paulo, ele diz assim, e digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como anda o outro gentio, na vaidade das suas próprias mentes, entenebrecidos no entendimentos e separados da vida de Deus pela ignorância que há neles. E pela dureza dos seus corações, os quais, havendo pedido todo sentimento e se entregado à dissolução, para uma avidez e cometeram toda a impureza. Mas vós não aprendeste assim com Cristo, assim a Cristo, se que tendes ouvido nele, foste ensinado nele, como está a verdade em Cristo Jesus, que quanto ao trato passado, despojei-vos do velho homem, que se corrompe pelas circunstâncias dos enganos. Meus irmãos, acerca deste pecado, pecado
da blasfêmia contra o Espírito Santo, então aqui está declarado, né? A blasfêmia contra o Espírito Santo não haverá perdão, nem nesse século e nem no vindouro. Nós temos que nos encher da graça de Deus. Nós temos que apagar todas as más conversações dos nossos ouvidos. Nós temos que voltar para Deus. Paulo ele chega a dizer em Gálatas 3, no verso 3, sois vós tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. Tem pessoas que convertem o Evangelho chorando, glorificando. Tudo que fala é motivo da pessoa chorar na graça, chorar de amor. Aí os tempos vai passando, ela vai conhecendo alguns versículos, vendo alguns comentários no YouTube, lendo alguns livros de fonte errada e já começa, esse negócio de falar em línguas, esse trem não é de Deus não. Esse trem de ficar cheio da graça, tremendo e falando e curando e expulsando, esse trem é esquisito. Cuidado, pessoal. Eu estou aqui como um homem de Deus, como um porta-voz do Espírito Santo de Deus, para te comunicar. Se você não quer receber o que a tal pessoa está falando, sai da live, sai da igreja, mas não fala contra. Não tenta parar aquilo que é de Deus. Não tenta falar contra aquilo que Deus está falando. Porque pode haver uma série de advertência não esperada, né? E a pessoa que faz isso, às vezes ela esquece que fez. Ah, não, eu falei, mas deixa pra lá. A pessoa deixa pra lá, mas Deus não. Deus não deixa pra lá, não. Por quê? Porque ele te convenceu do Espírito. O Espírito Santo te convenceu do pecado. O Espírito Santo, ele te libertou da bebida, do álcool, de toda a mazela do mundo, te deu um banho de graça, te fincou dentro da igreja, te encheu de satisfação da salvação. E você está lá, livre de todas as amarras do mal, porque Deus, através do Espírito Santo, te colocou ali. Jesus deu o seu sangue e te libertou e te colocou ali. O Espírito Santo veio pela morte de Jesus. E depois você fala uma coisa dessa, faz uma coisa dessa, ou denigre a obra de Deus. Então, infelizmente, Deus ele não aceita. E esta foi a palavra do Senhor. Né? Eu quero te dizer, eu estou falando aqui, não estou falando para a pessoa que às vezes está aqui no culto, ou talvez sim, né? Porque eu não conheço ninguém de vocês. A vida do dia a dia, ninguém pode conhecer ninguém de vocês. Só Deus. Só Deus. A Bíblia diz que Deus ele nos sonda. Aonde que nós chegamos, ele está nos vendo. Só Ele pode nos ver. Eu não vi ninguém falar, não escutei ninguém falar. É algo que eu tenho que alertar os irmãos para não fazer. Não falar mal contra a obra de Deus, contra a palavra de Deus, contra o homem de Deus, contra a revelação que o homem de Deus está passando, contra a cura divina, contra a autoridade do Espírito Santo, contra os demônios. Não fale mal contra a igreja A, B ou C. Aquela igreja ali não é de Deus, nós faz um trem esquisito. E se for? E se for? Aquele obreiro lá não é de Deus não, porque ele faz isso, aquilo e aquilo outro. E se for? Aí é que tá. E se ele for de Deus? E se ele estiver certo e você está errado com a sua visão? Então, cuidado. Não fale, não se manifeste contra aquilo que Deus consagrou. E no mais, que o Espírito de Deus continue a falar sobre cada coração, sobre cada vida.